Eu consigo determinar o campo elétrico que existe em um ponto colocando uma carga de prova naquele local. E eu vou mostrar tudo o que você precisa saber nessa aula. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Essa é a terceira aula sobre campo elétrico. Se por acaso você perdeu as aulas anteriores, onde falamos aí sobre a teoria e também fizemos alguns exercícios, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acompanhar. Mas hoje a gente vai falar do seguinte: como analisar o campo elétrico utilizando uma carga de prova, que é uma carga teste. O que a gente já viu? A gente viu que se eu tenho uma carga geradora, que é aquela carga que produz o campo elétrico, e ela é positiva, eu tenho um campo elétrico de afastamento, ou seja, as setas do campo elétrico estão saindo da carga. Se eu tenho uma carga elétrica geradora negativa, o campo elétrico é de aproximação, ou seja, o campo elétrico vai para essa carga, aponta para ela. E se eu coloco uma carga de prova aí próxima dessa carga geradora, ela vai estar submetida a uma força elétrica. Mas como utilizar essa carga de prova a nosso favor? Vamos ver. Pessoal, digamos que eu tenho uma carga geradora que é positiva. Então, qualquer campo elétrico que eu marcar em qualquer ponto tem que ser de afastamento, tem que sair dela, tá bom? Então, vou marcar um ponto aqui que esteja na mesma reta horizontal que está a carga quesão. Como que vai ser o campo elétrico nesse ponto? Tem que sair dela, então tem que apontar para a direita. Sempre de afastamento em relação a essa carga geradora. Então, o campo elétrico aqui no caso seria horizontal para a direita. Só que esse campo elétrico já existe naquele ponto. Ele não precisa que eu coloque uma carga de prova ali. Porém, quando eu coloco um Qzinho, que é uma carga de prova, uma carga de teste, o que vai acontecer? Como existe campo elétrico naquele ponto, ou seja, existe uma outra carga próxima, que é essa carga geradora, vai surgir o que agora? Uma força de repulsão entre elas, já que esse Qzinho é positivo também. Não se esqueça que quando eu tenho cargas de mesmo sinal, a força é de repulsão. Então, essa força também vai apontar aí para a direita. Vai ser horizontal para a direita. Agora, imagina que eu vou colocar um ponto que esteja na mesma reta vertical que essa carga quesão. Como que vai ser o campo elétrico nesse ponto? Afastamento também. Então, tem que apontar para cima. Certo? Se eu colocar uma carga de prova nesse ponto, e essa carga de prova é positiva, o que vai acontecer? Vai ter que ser repelida pelo quesão. Então, ela vai ser repelida para onde? Para cima. Então, verifique que, de novo, a força e o campo elétrico apontam para o mesmo sentido. Tem a mesma direção e também o mesmo sentido. Agora, vamos mudar. Digamos que essa carga geradora fosse negativa, em vez de ser positiva. Só que eu vou continuar colocando a carga de prova como positiva nos pontos. Olha só, eu sei que o campo elétrico agora tem que ser um campo elétrico de aproximação, já que a carga que está gerando ele é uma carga negativa. Então tem que apontar para a carga. Então veja que é o que? Um campo elétrico que aponta para a esquerda, tá bom? E eu vou colocar aqui agora a carga de prova positiva, como eu comentei com vocês. Positivo com negativo, tem que ter atração. Então esse Qzinho vai ser atraído para o Qzão. Olha, de novo, a força e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido quando a carga de prova é positiva. Vou colocar aqui em cima agora a carga de prova. Eu sei que o campo elétrico tem que apontar para a carga, já que ela é negativa. Então tem que ser na vertical para baixo. Se eu colocar uma carga de prova positiva, tem que ser atraído para o Qzão, já que uma é positiva e outra é negativa, sinais opostos. Então também a força aponta para baixo. Então, o que a gente vai poder determinar? O seguinte, quando a carga de prova, o Qzinho, é positiva, a força elétrica que ela é submetida e o campo elétrico no ponto em que ela está tem a mesma direção e o mesmo sentido. Lembrando que o campo elétrico só depende do Qzão, a carga que está gerando. Já a força não, a força depende das duas cargas. Agora vamos fazer o mesmo teste, só que com uma carga de prova negativa. Vamos lá.
Digamos que eu vou começar aqui com uma carga geradora que tem o sinal positivo. Então, vai ter campo de afastamento. Vou marcar um ponto que está à esquerda dessa carga de prova. E está na mesma reta horizontal que ela. Como que vai ser o campo elétrico? De afastamento. Então, tem que sair da carga. Então, vai apontar para onde? Vai apontar para a esquerda. Certo? Então, a gente tem um campo horizontal para a esquerda. Se eu colocar aqui uma carga de prova negativa, ao contrário do que a gente estava fazendo até agora, que a carga de prova era positiva, o que vai acontecer? Positivo com negativo vai ter atração. Certo? Então, essa carga Qzinho vai ser atraída para o Qzão. De tal maneira que eu vou ter o campo elétrico e a força tendo a mesma direção, só que o sentido é oposto. Um está apontando para a esquerda e o outro para a direita. Agora eu vou colocar aqui embaixo um ponto, que vai estar na mesma reta vertical que o Qzão. Aonde que vai estar o campo elétrico? Se afastando, então tem que apontar para onde? Para baixo. Agora eu vou colocar a carga de prova negativa nesse ponto. Pessoal, positivo com negativo tem que ter atração. Então o Qzinho vai ser atraído para cima. Veja de novo que a força elétrica aponta no sentido oposto do campo. Porém, eles têm a mesma direção que a vertical. Agora vamos inverter. Eu vou colocar o Qzão aqui, a carga geradora, como negativa. E vou marcar os mesmos dois pontos. Olha só, nesse ponto à esquerda, eu sei que o campo elétrico tem que ser de aproximação, porque a carga que está gerando ele é negativa. Então, sempre a seta aponta para a carga. Aí eu vou colocar a carga de prova negativa aí. Eu sei que negativo com negativo tem que se repelir. Então, essa carga de prova vai ser repelida para onde? Para a esquerda. Veja de novo. Campo elétrico e força têm a mesma direção na horizontal, porém, o sentido é oposto. Agora, vamos marcar aquele ponto aqui embaixo do Qzão de novo. O campo elétrico tem que ser de aproximação, tem que ir para a carga negativa. Então, aponta para cima. Aí eu coloco a carga de prova negativa. Negativo com negativo tem que ter repulsão. Só que para onde que vai ser repelido o Qzinho agora? Para baixo? De novo, olha só. Mesma direção, o campo e a força, porém, sentidos opostos. O campo está apontando para cima e a força está apontando para baixo. Então, o que eu posso dizer? Que quando a carga de prova é negativa, a força elétrica que ela é submetida e o campo elétrico no ponto em que ela está tem a mesma direção e sentidos opostos. Tá bom? Então, quando a carga de prova é positiva, tem mesmo sentido e mesma direção o campo elétrico, naquele ponto lá. Quando a carga de prova é negativa, aí a direção é igual, só que o sentido é oposto da força do campo. Lembrando que o campo elétrico só depende da carga geradora, não depende do Qzinho, e a força depende das duas cargas. Como que eu vou conseguir calcular o módulo desse campo elétrico no ponto, sabendo a carga que eu coloquei lá, carga de prova, e a força que a carga de prova foi submetida? Da seguinte maneira, eu posso dividir a força pelo módulo da carga de prova. Por que o módulo, pessoal? Porque o campo elétrico é um vetor. Você não vai poder colocar lá valor negativo para o campo elétrico. Então, recapitulando, o E é o campo elétrico, que é medido em Newton por Coulomb, no sistema internacional. O F é a força elétrica que a carga de prova foi submetida, que é medida em Newton. E o Qzinho é o valor aí da carga de prova em Coulomb. Lembrando que se você precisar converter as cargas para Coulomb, eu deixei uma tabelinha aqui para vocês, olha. Se por acaso estiver em milicoulomb, é só multiplicar por 10 a menos 3 para você deixar em Coulomb. Se tiver em microcoulomb, multiplica por 10 a menos 6. O que mais aparece é o microcoulomb. Se tiver em nanocoulomb, multiplica por 10 a menos 9. Em picocoulomb, multiplica por 10 a menos 12. Dessa maneira, você faz a conversão para você poder jogar na fórmula e fazer o cálculo. Vamos fazer agora um exemplo para finalizar aqui. Uma carga de prova de 2 microcoulombs é colocada em um ponto P, onde fica sujeita a uma força de 3 newtons, horizontal para a esquerda. Determine a direção, o sentido e a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Então vamos lá. Então eu tenho um ponto P. Nesse ponto P vai ser colocada uma carga de prova de 2 microcoulombs, um Qzinho. E esse Qzinho vai ser submetido a uma força de 3 newtons.
que é horizontal para a esquerda. Determine, então, a direção, intensidade e sentido do campo elétrico nesse ponto. Pessoal, o campo elétrico é simples de calcular. É pegar a força que essa carga de prova foi submetida e dividir pelo valor dessa carga de prova. Só que tem que estar em coulomb essa carga. E você pode verificar que está em microcoulombs ainda enunciado. Então a gente vai converter. Como que eu converto de microcoulomb para coulomb? É só multiplicar por 10 a menos 6. Então fica 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Aí a força já foi dada, né? Que eu vou colocar aqui em verde para vocês, que é 3 newtons. E eu preciso descobrir o valor do campo elétrico. Então vamos lá, substituindo na formulinha ali em cima. Vou reservar um espacinho aqui para a gente fazer o cálculo. Pessoal, preciso descobrir o campo. Quanto que é a força? Já está em newtons, é 3, está em verde ali. Quanto que é o valor da carga de prova? Também já está dado no enunciado. É 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, que a gente transformou aí. Fazendo a divisão de 3 por 2, vai me dar quanto? Vai me dar 1,5. E como que eu faço com o expoente? Pessoal, quando não aparece a potência de 10 aqui em cima, é porque um 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é 1. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, 3 vezes 1 é 3. Seguinte, eu tenho que repetir a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Então, eu vou fazer 0 menos o menos 6, que vai me dar 6. Por isso, então, que o expoente aqui embaixo ficou 6. Lembrando que unidade de medida para campo elétrico é o newton por coulomb. Pessoal, então a gente calculou aqui a intensidade do campo elétrico, que é 1,5 vezes 10 a sexta newton por coulomb. E a direção e o sentido? Eu não tenho Qzão ali. Como que eu vou saber essa direção e esse sentido desse campo elétrico? Da seguinte maneira, a carga de prova não é positiva? Toda vez que a carga de prova é positiva, tanto o campo elétrico quanto a força elétrica têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se a força é horizontal para a esquerda, o campo elétrico também vai ser horizontal para a esquerda. Ali em roxinho que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá. Respondendo aqui, o campo elétrico vai ter uma intensidade no ponto P de 1,5 vezes 10 a sexta, direção horizontal e sentido para a esquerda. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!